Romanos capítulo 4, eu vou ler o versículo 22, mas ele quase que não vai entrar no comentário. O comentário mesmo é do versículo 23, 24 e 25, tá? Mas eu vou pegar do versículo 22 para você ter uma noção. Diz assim o texto: assim, também isso lhe foi atribuído para a justiça, e as palavras lhe foi atribuído, foram escritas não somente por causa dele, no caso de Abraão aqui, tá? Mas também por nossa causa, visto que a nós igualmente nos será atribuído, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitado para a nossa justificação. Eu queria orar com você, tá bom? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós nos colocamos agora diante da sua presença, Senhor, e queremos pedir ao Senhor que nos abençoe nesse tempo em que nós estaremos aqui aprendendo através da tua palavra, Senhor, com o comentário de Romanos no capítulo 4. Eu oro ao Senhor por quem está agora online, por quem ainda virá, por aqueles que vão ouvir em outras plataformas, Senhor. Eu oro e a minha oração é que o Senhor, de fato, abra o nosso entendimento para que possamos compreender verdadeiramente a Tua palavra, Senhor. Dá-nos um coração, Senhor, que anele por conhecer, anele por compreender a Tua palavra, no nome de Jesus. A mim, dá-me graça, sabedoria e poder do alto, Senhor, para transmitir, não apenas com fidelidade, Senhor, a Tua palavra, mas de maneira que ela alcance o coração daqueles que vão ouvir essa mensagem. Te peço tudo isso para a glória do Teu nome e no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Então, eu vou ler mais uma vez o texto, agora na Nova Bíblia Viva, tá? Essa é uma tradução mais contemporânea e que explica algumas coisas melhor, mas em outras partes ela acaba complicando, né? Mas faz bem a gente ouvir. Você já ouviu a tradução da Almeida, né? Da Almeida atualizada. Agora você vai, revista de Almeida, na verdade, você vai ouvir agora essa Nova Bíblia Viva, uma tradução um pouco mais contemporânea. Diz assim o texto: e foi por causa da fé que Abraão foi aceito por Deus. Agora, esta declaração magnífica, que ele foi aceito e aprovado mediante a fé, não foi somente para benefício de Abraão. Ela também foi escrita para nós, assegurando-nos de que Deus nos aceitará do mesmo modo como aceitou Abraão, quando crermos naquele que ressuscitou dos mortos a Jesus, nosso Senhor. Ele morreu pelos nossos pecados e foi ressuscitado a fim de fazer-nos retos para com Deus, enchendo-nos com a justiça divina. Bom, querido, aqui nós estamos praticamente finalizando mais um capítulo, tá bom? Nós estamos finalizando. E o que nós temos aqui, nesses 3 versículos que nós vamos estudar, é uma aplicação da doutrina da justificação pela fé, onde o apóstolo diz que todos quantos creem em Deus, como Abraão creu, também serão salvos, assim como Abraão foi salvo. É essa a aplicação. Assim como Abraão creu em Deus, lá em Gênesis, lá muito tempo atrás, e foi salvo porque creu em Deus, nós também seremos salvos se nós crermos no Senhor. É lógico que eu vou explicar o que é crer, essas coisas todas, tá? Ao longo da ministração. O fato de citar a fé que Abraão teve não tem somente o propósito de ressaltar tal fé. Também não é somente para ressaltar o fato de que Abraão foi justificado pela fé. É claro que isso faz parte, né? Mas não é esse o verdadeiro motivo. O motivo supremo é fazer com que vocês compreendam que o que aconteceu com Abraão é o que acontece com todo aquele que está em Cristo Jesus. Abraão, querido, ele é o exemplo e a ilustração mais perfeita do plano da salvação de Deus, de todo o processo divino da justificação pela fé. Em outras palavras, o que eu estou dizendo é o seguinte: o que é verdade a respeito de Abraão é verdade a respeito de todo aquele que foi ou será reconciliado com Deus.
Essa é a ideia, é o real motivo dessa ministração, entende? Assim como Abraão foi salvo pela fé, porque creu no Senhor, o Senhor apareceu, disse algumas coisas a ele e ele creu, assim nós somos salvos, querido, quando nós cremos naquilo que Deus diz a respeito de Jesus Cristo. Feito esta aplicação, e essa é a razão dessa ministração, o método de justificação, a aplicação é essa, o método de justificação de Abraão por meio da fé é o mesmo método utilizado por Deus para justificar qualquer pessoa. Paulo introduz aqui uma questão crucial a respeito da fé. Veja, querido, que ele vai finalizar o capítulo e ele vai aprofundar mais ainda. Nós já falamos muito a respeito da fé de Abraão, dos elementos que compõem essa fé, como é que ele chegou a esses elementos e tudo mais, mas hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais. Olha, nós vamos fazer uma pergunta e a gente vai responder, e à medida que a gente for respondendo, ela vai vai trazendo outras questões, e a gente vai tentar colocar tudo isso adiante de você, para que você compreenda, porque nosso foco central aqui, querido, é a justificação pela fé, entende? Pela fé. E eu sei que falar de fé é um assunto assim um pouco, não é que seja complexo, né? A questão é que há muitos pontos de vistas, né? Há muitas maneiras de se entender fé. E é necessário que eu tenha uma compreensão clara a respeito do que é fé, do objeto dessa fé, porque, queridos, como eu vou dizer ao longo da ministração, de repente as pessoas podem até ter fé, mas o objeto da fé delas está equivocado, ou então elas pensam que tem fé, mas não tem de verdade, entendeu? Então a gente vai tentar trabalhar isso com vocês para que seja esclarecido, e é lógico, não posso negar a vocês, a intenção de toda essa palavra ministrada aqui, na verdade, desde quando eu comecei a ministrar isso, há um bom tempo, tem um único objetivo, querido. Na verdade, dois objetivos. Um, levar aqueles que não conhecem a Cristo ainda, aqueles que ainda não foram salvos, que ainda não experimentaram a justificação pela fé, levar essas pessoas a alcançar a salvação e, de certa forma, a nos fortalecer aqueles que já têm fé no Senhor, entendeu? E tornar a essas pessoas clara o que é a vida de fé, como é que se vive isso na verdade. Então, tudo que nós estamos falando aqui pelas lives, tudo aquilo que já foi publicado em áudio ou em texto, né, a respeito desse comentário de Romanos, tem esse objetivo, tá bom? Então, olha só, veja que coisa interessante. Qual é o fundamento da fé que justifica o homem? Em que ela consiste? Está vendo como é que é importante isso? Ou, usando aqui as palavras de Jó, né? Porque Jó disse, né? Porque como pode o homem ser justificado para com Deus? Veja que pergunta é essa: como pode o homem ser justificado diante de Deus ou para com Deus? Lloyd Jones coloca isso da seguinte forma: ele diz que essa é a maior pergunta que o homem pode jamais enfrentar. Aí ele elabora aqui uma série de perguntas, né? São perguntas que nós devemos fazer, queridos. Eu imagino, eu falo isso baseado no cristianismo televisivo, no cristianismo de boa parte das igrejas que não falam de salvação. É um cristianismo mais materialista, um cristianismo que não tem em foco a eternidade, mas o agora, entende? Então, para esse cristianismo, essas perguntas aqui que eu vou fazer a você, elas não fazem tanto sentido, entende? Porque, e aí eu preciso ser honesto, querido, eu não estou fazendo uma crítica aqui, de forma alguma, eu só estou trazendo algo a vocês que eu sei que soa estranho ouvir, tá? Soa estranho. Seja você crente, né? Seja você alguém que crê no Senhor, um filho de Deus, seja você alguém que ainda não
não conheceu essa fé que salva, que ainda não teve esse encontro pessoal. Essas perguntas elas soam um pouco estranhas, mas para alguém que está habituado a ouvir a palavra de Deus, para você que me acompanha aqui no estudo de Romanos, agora ou anteriormente pelos áudios, né? E eu dou uma dica para você. Nessa página que nós estamos transmitindo aqui essa live, tem um link que te leva para um blog. Nesse blog, lá tem 33 mensagens a respeito de Romanos, capítulo 1 e 2 está lá, que eu sugiro a você que um dia passe por lá e acabe ouvindo essas mensagens, porque elas vão te dar uma compreensão maior a respeito daquilo que nós estamos ministrando aqui, tá bom? Então olha só, olha as perguntas, tá? Como pode o homem ser reto para com Deus? Isso é Lloyd Jones perguntando. Como pode o homem saber se os seus pecados estão perdoados? Como pode alguém aproximar-se de Deus em oração com confiança? Como pode alguém enfrentar a morte sem temor? Como pode alguém pensar no juízo sem desespero e sem alarmar-se? Essas questões estão compreendidas nessa grande pergunta: como o homem pode ser justo para com Deus? E é disso que nós vamos tratar, querido. Qual é o fundamento da fé que justifica o homem? No que consiste a fé que salva o ser humano? A primeira coisa, querido, a primeira resposta para essa questão é: essa fé é uma fé que crê em Deus. É uma fé que confia em Deus, que glorifica a Deus. Olha o texto novamente, querido. Eu vou ler do versículo 23 até a parte que me interessa. Olha só. E as palavras lhe foi atribuído, foram escritas não somente por causa dele, por causa de Abraão, mas também por nossa causa, visto que a nós igualmente nos será atribuído, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor. Então é uma fé que crê naquele. Esse naquele aqui é Deus. Paulo está falando de Deus. A nós que cremos em Deus que ressuscitou dentre os mortos a Jesus nosso Senhor. Olha, vamos lá. Eu sei que parece bobo dizer uma obviedade dessas, né? Crer em Deus é óbvio isso, né? Agora, veja, todo mundo sabe, querido, que o fundamento da fé é crer em Deus, o que significa crer em sua palavra. Talvez você não saiba disso, tá? Todo mundo sabe que o fundamento da fé é crer em Deus. Agora, talvez você não saiba que crer em Deus significa crer na palavra de Deus. A pergunta é agora, será que isso é tão óbvio assim? Deixa eu fazer algumas perguntas a você para fazer o pensar, tá bom? Será que todos os que dizem crer em Deus, creem realmente na sua palavra? Creem que a Bíblia como um todo é a palavra de Deus? Creem na unicidade dos testamentos ou pensam que o antigo é menos importante do que o novo? E o que me dizem daqueles que só falam no Senhor Jesus e na prática ignoram a Deus? E aqueles que só se relacionam com o Espírito Santo? Todas as vezes que preferimos uma pessoa da Trindade em detrimento das outras, estaremos distorcendo a doutrina da Trindade e com isso desqualificando a nossa fé em Deus e na sua palavra. É importante que a gente saiba disso, querido. Crer em Deus significa crer na palavra de Deus. Por que eu estou dizendo isso e por que eu acho isso tão importante? É porque tudo que nós sabemos de Deus, tudo que é de confiança e que nós sabemos de Deus vem da palavra. Então, para crer em Deus, eu preciso crer na palavra de Deus. Ok, queridos? Isso é muito importante. Bom, vamos lá. Parece que crer em Deus não é tão óbvio assim, né? Como nós pensávamos. Mais uma vez hoje eu vou citar muito Lloyd Jones, tá bom? Lloyd Jones diz, olha, tudo começa com Deus.
tudo deve terminar com Deus. Toda obra realizada pelo Senhor Jesus Cristo destina-se a levar-nos a Deus, a reconciliar-nos com Deus. Foi Deus quem o enviou para realizar essa obra, logo tudo deve centrar-se supremamente em Deus. Este é o ponto de partida da verdadeira fé. Este é o ponto de partida de todo o cristianismo. Começa com Deus. A questão é dizer que começa com Deus é a mesma coisa de dizer que começa com a palavra, porque crer em Deus significa crer na palavra. Se você não crê na palavra como um todo, você não pode dizer que crê em Deus, tá bom? Agora nós vamos dar um passo adiante. Então, essa fé consiste em crer em Deus. Uma vez estabelecido esse que é o fundamento primordial da fé, né, da fé que justifica, Paulo vai adiante, querido, e ele especifica essa fé em termos da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. O que eu estou dizendo? Em que consiste essa fé? É a pergunta. Então eu vou responder para você. Essa fé consiste em crer em Deus e que, aí eu acrescento, e que Ele ressuscitou Jesus. Então a fé que salva não é só uma fé que crê em Deus, é uma fé que crê em Deus, mas também crê que Deus ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. Novamente o texto, versículo 23 e 24, queridos, olha só. E as palavras lhe foi atribuído, foram escritas não somente por causa dele, de Abraão, mas também por nossa causa, visto que a nós igualmente nos será atribuído, a saber, a nós que cremos em Deus, que ressuscitou. Não vou, é porque eu tentei colocar aqui, vamos lá. Nós que cremos naquele, que é Deus, né, que ressuscitou dentre os mortos a Jesus nosso Senhor. Então nós cremos que Deus ressuscitou dentre os mortos a Jesus. A fé que salva, ela crê nisso. E aqui, querido, essa fé ela é um pouco limitada, tá bom? A fé que salva crê em Deus, mas não crê somente em Deus. Ela crê que Deus ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos. E é por isso que o apóstolo Paulo aqui, querido, ele faz essa restrição rigorosa. É uma fé que crê em Deus, amém, mas é uma fé que crê na ressurreição do Senhor Jesus Cristo, ou que Deus tenha ressuscitado, que é a mesma coisa, tá bom? Já disse que ter fé significa crer em Deus, mas isso não é tudo, vocês estão vendo isso, pois se assim fosse, querido, muitos adeptos de religiões, né, que professam crer em Deus estariam salvos. Eu vou te dar um exemplo aqui, que é a questão dos judeus, né? Principalmente os judeus do dia de Paulo. Eles professavam sua crença em Deus, entretanto, a maioria deles perseguiam os cristãos daquela época, matavam os cristãos, entende? Veja, eles criam em Deus, mas não criam em Jesus Cristo e nem na ressurreição de Jesus. Por isso, eles perseguiam os discípulos de Jesus, tá? A fé que caracteriza o cristianismo, né, a fé que salva, é uma fé que crê em Deus, mas faz isso de uma maneira restritiva e limitada. E quais são os parâmetros que limitam essa fé? A crença que Deus ressuscitou Jesus de entre os mortos. Esse é um dos parâmetros. Eu pergunto a você, querido, você acredita na ressurreição corporal e literal do Senhor Jesus Cristo? Irmãos, sem isso não há salvação. Sem isso não há justificação pela fé. E por causa da importância da ressurreição na questão da salvação, da justificação, eu quero trazer um texto a vocês um pouco longo, tá? Que eu não sei se eu vou tentar, tá? Eu vou tentar me controlar e não fazer comentários, tá? Que é 1 Coríntios 15, a partir do versículo 12. Esse é um texto específico a respeito da ressurreição, longo, é um capítulo inteiro, quase mais de 50 versículos, se não me falha a memória, em que Paulo trata só da ressurreição, para você perceber a importância desse tema, querido. Então, olha só, 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 12, diz assim: Ora,
Se o que se prega é que Jesus ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição? Você percebe que Paulo está combatendo aqui um grupo de pessoas que não acreditavam na ressurreição do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Ele está combatendo essas pessoas. Ora, veja, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês, e ele está falando de cristãos, tá? Como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. É um argumento terrível isso aqui, querido, tá? E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação e é inútil a fé que vocês têm. Se não há ressurreição, a fé é inútil. Se não há ressurreição, é inútil isso aqui que eu estou fazendo, tá? Além disso, somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos testemunhado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Veja, ele está dizendo para esse grupo de pessoas lá, olha, se Jesus Cristo não ressuscitou, nós somos falsos pregadores. E nós estamos pregando contra o próprio Deus, porque nós estamos pregando que Deus ressuscitou a Cristo. Mas se não há ressurreição, então nós estamos nos colocando contra Deus, fazendo afirmações a seu respeito que não é verdade. É isso que Paulo está colocando aqui. Versículo 16. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. É a segunda vez que Paulo diz isso, querido. É a segunda vez que Paulo diz isso. É fundamental. Na verdade, vou repetir, não há fé cristã, não há cristianismo, não há salvação, não há justificação pela fé, não há necessidade de pregação, não há se Cristo não ressuscitou, acabou, irmãos, acabou, tá? Ele vai aprofundar isso mais ainda, olha, e se Cristo não ressuscitou, de novo, é inútil a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem nos seus pecados. E mais ainda, os que morreram em Cristo estão perdidos. E ele finaliza aqui de uma forma assim muito explosiva, sabe? A intenção é chocar qualquer um que ouça aquilo que vai ser lido. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, ao aqui e agora, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Irmãos, deixa eu pegar esse texto, porque essa palavra aqui que Paulo usa, ela é muito forte, querido. Me permita rapidinho aqui. A palavra aqui é miserável ou digno de lástima. Olha que palavra forte. Então deixa eu ler esse texto agora. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens, ou mais dignos de lástima, ou mais dignos de pena, porque nós estamos colocando a nossa vida confiando a nossa vida a uma mentira, se de fato Cristo não ressuscitou. Percebe como é importante, querido? Como é fundamental? A ressurreição do Senhor Jesus Cristo é tão fundamental para o cristianismo e para a salvação, que sem ela não poderia existir nem cristianismo, muito menos salvação. Vamos lá. Olha só. Firmados os elementos primordiais da fé que salva, né? A fé em Deus e no fato de que Deus ressuscitou a Cristo dentre os mortos, que mensagem Deus, através da ressurreição, nos transmite a respeito do Senhor Jesus Cristo? Qual é a mensagem a respeito de Cristo transmitida por Deus pelo fato de Ele haver ressuscitado? Irmãos, isso é tão importante, mas tão importante, querido. A primeira mensagem é que Jesus Cristo é o Senhor. Essa é a primeira mensagem, entendeu? Olha só, agora eu não vou ler mais tudo, vou ler só a parte que nos interessa. A saber... Versículo 24, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor,
O que está sendo dito é que ao ressuscitar Jesus, Deus estava fazendo uma declaração explícita de que Ele é o Senhor. Em outras palavras, de que Ele é Deus. É isso que ele está dizendo. Olha só, ele já tinha dito isso lá no começo da carta, no capítulo 1, no versículo 3 e 4, ele fala exatamente disso. Ele está só repetindo a mesma coisa. Isso é importante, por isso, digno de ser repetido. Olha só, versículo 3 do capítulo 1, este evangelho diz respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus, nosso Senhor. Veja, versículo 4 diz, ele foi designado filho de Deus, ele foi feito filho de Deus, ele é filho de Deus. E aqui, novamente, Jesus Cristo, nosso Senhor, ou seja, nosso Deus, tá bom? É a ressurreição que estabelece definitivamente o fato de que Jesus é Deus, que Jesus é o Filho de Deus, o Filho eterno de Deus. É a prova final da doutrina da pessoa de Cristo, das duas naturezas numa única pessoa. Eu estava ouvindo hoje uma série no YouTube sobre a história do cristianismo, né? E eu sei que para muitos de vocês que ouvem esse tipo de coisa, talvez vocês não consigam atrelar a importância dessa afirmação de que em Cristo há duas naturezas, né? Mas isso fez com que houvesse o primeiro concílio, né? O primeiro grande, com um congresso mundial de bispos e pastores para tratar exatamente dessa questão, querido. Porque houve um homem chamado Ário, né? Ele criou uma doutrina chamada Ariana, o nome da minha esposa, que defendia que Cristo não era Deus, entende? E ele convenceu muita gente no cristianismo a ponto de ser convocado, o imperador Constantino, no século, se eu não me engano, no século 4, 3, eu não lembro exatamente aqui, ele convocou um concílio de pastores e bispos, né, para tratar dessa questão. Porque ainda hoje é assim, né? Nós temos algumas religiões no Brasil que não acreditam que Jesus Cristo é Deus. Ele é um filho, foi criado por Deus, entendeu? E isso ainda gera polêmica, mas na teologia isso foi definido já. Cristo tem duas naturezas. Ele é 100% homem e 100% Deus. E aí eu pergunto para você, você crê realmente que Jesus Cristo é Deus? Crê nas duas naturezas de Jesus, que Ele é 100% Deus e 100% homem? Eu tenho que crer nisso, irmãos. Não dá para não crer nisso. Na verdade, na prática, isso é fácil de ser demonstrado. Se você vai para os evangelhos, você percebe muito claramente a manifestação dessas duas naturezas, mas não é o nosso assunto, tá bom? A segunda mensagem que Deus anuncia por meio da ressurreição de Jesus é que Jesus Cristo foi entregue por causa dos nossos pecados. Versículo 25. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões. O texto diz que Jesus foi entregue. A pergunta é, quem o entregou? Eu vou ler, o próprio texto responderia, mas eu vou ler aqui Romanos 8:32, porque lá é muito claro, muito específico, é muito explícito. Aquele, veja, aquele aqui é Deus, é a mesma expressão naquele, que também é Deus, entendeu? No versículo 24 ele fala naquele, nós cremos naquele, e se naquele é Deus. Aqui Paulo começa aquele que não poupou o seu próprio filho, né? Está falando que Deus não poupou a Jesus, antes por todos nós o entregou, né? Olha que coisa interessante, eu vou reler agora, porque aí agora eu vou formular o texto como ele está aqui. Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? O que me interessa aqui é só isso, querido, é que Jesus Cristo foi entregue pelo próprio Deus. Todos nós sabemos que Jesus morreu por causa dos nossos pecados, mas a ênfase do texto aqui não é essa, tá? O que chama a atenção aqui é que ele foi entregue à morte, ou seja, ele foi abandonado para morrer. Quem não lembra das palavras lá, imortais, Deus meu, por que me desamparaste, né? Em outras palavras, querido, foi por causa dos nossos pecados que Deus entregou Jesus Cristo à morte.
A afirmação que vem sendo feita é que Jesus foi entregue por causa dos nossos pecados, mas o texto bíblico diz, o que nós estamos lendo, né, é que ele foi entregue por causa das nossas transgressões. Né? Veja, aqui é que está a questão, tá? Como justificar, na verdade, ele foi entregue por causa dos nossos pecados ou ele foi entregue por causa das nossas transgressões? Na verdade, querido, não há aqui confusão nenhuma, tá bom? A única questão aqui é que transgressões é só uma palavra para descrever o pecado. Pecado significa transgressões. Pecado significa violações da lei, rebelião deliberada, desobediência, delito, transgressão. Então ele está só usando uma palavra para descrever o pecado, entendeu? Paulo diz, querido, aí eu volto aqui. Paulo diz que o Filho de Deus foi entregue por nossos pecados. O que significa isso? Que ele foi entregue à punição que a culpa dos nossos pecados merece. Que Deus tomou os nossos pecados e colocou sobre Jesus Cristo, e em Cristo ele puniu isso. Tudo isso aconteceu lá na cruz do Calvário, tá bom? Ali o Senhor Jesus Cristo bebeu o cálice da ira de Deus. Irmãos, há uma citação tremenda, profunda, emocionante de Charles Spurgeon sobre o que aconteceu naquela cruz. E ele descreve isso. Eu fiz isso numa ministração, uma hora dessa eu trago essa citação, ela é bem longa, mas ele diz assim, olha, na cruz, o Senhor Jesus Cristo não sofreu apenas pelos nossos pecados, não sofreu apenas fisicamente. A dor física ali é uma coisa assim terrivelmente assustadora. O melhor filme que existe a respeito de Jesus Cristo é aquele produzido por Mel Gibson, né? Mas nem aquele filme retrata fielmente tudo o que aconteceu. Mas eu não gosto nem de assistir aquele filme, querido, porque toda vez que eu assisto aquele filme eu choro muito, entendeu? Porque ele retrata de maneira vívida o que aconteceu, ou pelo menos parte do que aconteceu. E quando a gente olha o que Cristo sofreu fisicamente, irmãos, é algo assim, eu confesso, irmãos, me dói, mexe comigo, me emociona, me faz chorar, entendeu? Eu não gosto de ver algumas cenas porque é muito forte. Mas saber que aquilo não retrata ainda 100% o que aconteceu é pior ainda, né? Mas olha só, a dor física causada por tudo o que aconteceu, né? O chicote romano, a coroa de espinha, os pregos, aquela coisa toda. Spurgeon diz que aquilo nem se compara, querido, à dor emocional, à dor espiritual. Spurgeon diz que na cruz o Senhor Jesus Cristo sofreu o inferno de todas as pessoas que ele veio para salvar. Entende? Eu amo demais esse texto, irmãos. Eu não sei, não tenho nem ideia de quantas vezes eu citei esse texto aqui em Romanos 4. Vou citar mais uma vez porque ele é muito claro, é muito específico, é muito explícito, tá? 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Olha, ali estava Deus, o supremo juiz de toda a humanidade. Ele pegou os nossos pecados, os pecados do que serão salvos, e pôs sobre o seu Filho unigênito. E nele, Deus tratou definitivamente dos nossos pecados. Ou seja, a punição que os nossos pecados mereciam, Jesus Cristo sofreu. Então ele sofreu a punição de todos os pecados de todos aqueles que foram e serão salvos. Assim como sofreu o inferno de todos os que são ou que ainda serão salvos, querido. Como é que ele fez isso, irmãos? Olha, o Senhor puniu tudo em Jesus Cristo. É algo assustador, irmãos. Eu confesso algo a vocês. Não há nenhum assunto que me cative mais. Pode prestar atenção nas minhas ministrações. Não há nada que me cative tanto na Bíblia. Não há nada que aguce tanto o meu intelecto como estudar a respeito do que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, irmãos. Eu só não sei por que nós não tratamos mais disso, entende? Todos deveriam saber, todos deveriam ouvir o que Jesus Cristo fez por nós. Eu creio que isso nos levaria a conhecer Cristo. A terceira questão
a terceira mensagem propagada por Deus a respeito de Cristo na crucificação é que Jesus Cristo ressuscitou para a nossa justificação. E pelo jeito eu vou finalizar hoje mesmo, tá bom? Olha o versículo 25, vou andar um pouquinho aqui para terminar logo. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Temos aqui mais uma daquelas, aqui sim, tá? Aqui a aparente contradição, tá bom? E por que eu estou dizendo isso? Aqui no versículo 25 diz, olha, ele foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Agora, se você pegar Romanos também, 5, versículo 9, olha o que está escrito lá, querido. Olha, logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então, aqui diz que nós somos justificados pelo sangue, né? Olha uma outra ideia de que a justificação acontece pela morte. Ser justificado pelo sangue significa ser justificado pela morte, tá bom? Sangue é morte. Então, olha só, o sangue é vida, mas ele deu o seu sangue por nós, portanto ele morreu no nosso lugar. Então, Romanos 3,24, olha só, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, está falando da morte de Cristo, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. E aí segue o texto, tá? O que ele está dizendo é que nós somos justificados pela morte de Cristo, tá bom? Pelo sangue de Cristo. Percebe a contradição, querido? No texto que nós estamos estudando aqui no capítulo 4, Paulo diz que a ressurreição é a causa da justificação. Nos outros textos, a causa é a morte de Cristo. Há contradição nisso aqui? Não. Eu vou citar aqui John Murray. Ele diz o seguinte, olha, a morte e a ressurreição de Cristo não são inseparáveis. Aliás, são inseparáveis, tá? Portanto, nem a morte nem o sangue de Cristo, no que concerne a nossa justificação, teriam qualquer eficácia em alcançar essa finalidade à parte da ressurreição dele. A questão é a seguinte, olha, a questão é, se não tivesse havido a ressurreição, como saberíamos se o sacrifício de Jesus em nosso lugar teria sido aceito por ele? Eu vou destrinchar um pouco essa questão para que isso fique mais claro a você, tá bom? E mostrar a você que não há nenhuma contradição entre ser justificado pela ressurreição de Cristo e ser justificado pela morte de Cristo, tá bom? A ressurreição, querido, ela é a proclamação do fato de que Deus está plena e completamente satisfeito com a obra realizada por Jesus Cristo na cruz. Agora veja, se a ressurreição é essa proclamação de que Deus está plenamente satisfeito com a obra realizada por Jesus na cruz, em que sentido podemos dizer que somos justificados pela ressurreição de Cristo? Em Lucas está escrito lá, quando o Senhor está pregado na cruz, que ele disse, está consumado. Quando ele disse isso, estava afirmando que a sua missão tinha chegado ao fim, que ele cumpriu o propósito de Deus. Ali estava estabelecido o meio de salvação. A salvação viria pela morte de Cristo. Ali as pessoas seriam justificadas pelo seu sangue. Tá. Quando ele disse isso, querido, ele estava se referindo à missão que ele veio cumprir nessa terra. Aí sim, eu vou citar agora Lucas 19, 10, porque eu vou te mostrar qual era a missão de Jesus. Quando ele disse está consumado, ele está dizendo assim, olha, eu cumpri a missão. Qual é a missão? Lucas 19, 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Ele veio salvar o perdido, ele veio redimir um povo para Deus. Então quando ele disse assim, olha, está consumado, ele diz, olha, está feita a minha parte. O caminho da redenção está aberto. O caminho da salvação, da justificação está aberto. Por quê? Porque ele vai morrer naquela cruz. E é a morte de Cristo que nos salva. É o seu sangue derramado no nosso lugar que nos salva. Bom, o problema, irmãos, é que as pessoas não entenderam o está consumado. Na verdade, eu diria a vocês que elas compreenderam errado isso, equivocadamente. Mas indo um pouquinho mais adiante, eu posso dizer a vocês que até mesmo os discípulos de Jesus Cristo compreenderam errado. Eles nunca entenderam a missão do Senhor, mesmo estando com Jesus, ouvindo Jesus, eles nunca compreenderam
até que houvesse a ressurreição. Depois disso eles entenderam. Mas olha só, capítulo 24 de Lucas, versículo 21, diz assim, são os discípulos falando, tá? Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Antes daquele momento na cruz, os discípulos alimentavam o pensamento de que Jesus Cristo viria ou fosse redimir Israel. Eles não estavam pensando aqui na justificação pela fé, querido. O pensamento desses discípulos era igual ao pensamento de qualquer outro judeu daquela época, entendeu? Ou seja, que Jesus Cristo, o Messias, viria para assumir o trono de Israel e subjugar as outras nações. Ele ia libertar a nação de Israel do jugo de Roma, né? E não só isso, subjugaria aquelas nações ao governo de Israel. Portanto, quando o Senhor Jesus Cristo disse assim, olha, está consumado, eles pensaram, acabou, ele vai morrer e não há mais nada a fazer. Foi-se as nossas esperanças. Foi por isso que quando Jesus Cristo morreu, eles largaram tudo, pegaram as suas redes e voltaram para o mar para pescar, entendeu? Porque eles não tinham entendido até aquela altura. Entretanto, querido, 3 dias depois, Jesus ressurgiu dentre os mortos, né? Deus o ressuscitou. E ao fazer isso, ele estava fazendo uma declaração tremenda, excepcional. Que declaração é essa? Que o sacrifício de Jesus Cristo foi aceito. Que a lei de Deus foi plenamente cumprida em nosso lugar. Portanto, Deus está completamente satisfeito e os nossos pecados foram totalmente pagos por Jesus Cristo naquela cruz. Se o Senhor Jesus não tivesse ressuscitado, poderíamos concluir que o sacrifício dele não teria sido aceito por Deus e, como consequência, não haveria justificação. Novamente citando Lloyd Jones, ele foi levantado dentre os mortos. E ao ressuscitá-lo, Deus estava proclamando que seu filho tinha completado a obra, está consumado, que fora feita plena expiação, que lhe fora feita a devida propiciação e que ele, Deus, estava completamente satisfeito. A ressurreição declara isso e é nesse sentido que ele ressuscitou para a nossa justificação. A obra foi realizada na cruz, com a morte de Cristo. Porém, na ressurreição está a proclamação de que aquele sacrifício foi suficiente. É por isso que Paulo diz que nós somos justificados pela sua ressurreição, tá bom? Não é a ressurreição que justifica, ela comprova o que foi feito na morte, tá bom? Eu vou citar mais um caso, querido, aqui, para ilustrar essa verdade, e aí eu vou encerrar, tá? Que ilustra essa verdade, querido, de que a ressurreição, ela é uma proclamação do fato de que Deus está plena e completamente satisfeito com a obra realizada por Jesus Cristo na cruz, tá? E eu vou extrair isso de um cerimonial do Antigo Testamento, conhecido como o Dia da Expiação ou o Dia do Yom Kippur, tá? Me permita ler aqui só um pedacinho de um texto, tá, para eu justificar o que eu vou falar. Hebreus 4,14 diz assim, olha, tendo pois a Jesus, o Filho de Deus, como sumo sacerdote que penetrou os céus. Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote, penetrou os céus. Lloyd Jones diz que a expressão penetrou os céus é uma referência ao cerimonial realizado no dia da expiação. Nesse dia, querido, o sumo sacerdote, ele entrava no Santo dos Santos. Eu não vou explicar isso, porque senão eu vou tomar muito tempo, tá bom? Se você quiser depois, pesquise o que é, tá? Quem já conhece a Bíblia sabe do que eu estou falando. Então, nesse dia, o sumo sacerdote, ele entrava no Santo dos Santos com o sangue do animal que tinha sido morto, sacrificado pelos pecados da nação. Irmãos, esse era um dia muito especial. Para você ter uma ideia, antes desse dia, o sumo sacerdote, durante 7 dias, ele tinha que tomar um banho purificador. Tá? Nesse dia específico, ele se banhava,
ele vestiu uma roupa especial feita somente para esse dia, tá? Há uma cerimônia muito, muito interessante, querido. Ele vestiu uma roupa e que na orla dessa roupa havia sinos, campainhas, entendeu? E enquanto ele tá entrando lá, ele está caminhando, todo mundo está lá fora, silenciosamente ouvindo, irmãos. Ouvindo. Então ele está entrando, e à medida que ele vai caminhando, o som da campainha vai soando lá fora. E está todo mundo ali, segurando a respiração. Eu estou exagerando um pouquinho, né? Mas segurando a respiração, ouvindo os passos do sumo sacerdote. Vai chegar o momento em que ele vai parar para poder derramar o sangue sobre a tampa do altar que está ali. A tampa da arca da propiciação vai ser derramada ali. Então ele para e derrama esse sangue. E lá fora todo mundo, porque eles sabem... mais um detalhe. Antes de ele entrar lá, querido, uma corda é amarrada ao tornozelo do sumo sacerdote, tá bom? Então ele entra. Ele oferece o sacrifício, o sangue. Se Deus, por alguma razão, não aceitasse aquela oferta, o sacerdote morreria ali mesmo. Por isso que está todo mundo parado, tentando ouvir o som da campainha. Se eles conseguem ouvir o som da campainha, então eles sabem, Deus aceitou o sacrifício. Se Deus não aceitasse, podia puxar pela corda que o sacerdote estava morto, tá? Então é isso, irmãos, isso é muito curioso. Sabe qual é a aplicação disso, querido? Eu vou mudar um pouco a figura de imagem, mas a aplicação é Jesus Cristo. Novamente, eu estou falando isso aqui por causa do texto de Hebreus 4,14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, tá? Entrou nos céus. Então, mudando a figura de imagem, Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote e ele entrou no céu oferecendo o seu próprio sangue. Hebreus diz isso. Ele entra no Santo dos Santos, lá na glória, nos céus, e ele oferece o seu sangue. Uma vez que ele foi, querido, por isso que eu estou falando que muda de imagem, né? E ele permaneceu lá. Isso significa que Deus aceitou o sacrifício. O fato de ter permanecido no céu significa que Deus aceitou a sua oferta em nosso lugar. Irmãos, percebem como isso é grandioso? Portanto, esta é a tremenda proclamação que a ressurreição faz. Que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele morreu, na verdade teve que morrer para fazer expiação pelos nossos pecados, mas também declara que Ele ressuscitou, subiu aos céus e está assentado à destra de Deus. A pergunta que eu faço a você é, querido, você crê nisso? Por que eu estou falando isso? Porque isso caracteriza a fé salvadora, a fé cristã. Não basta crer em Deus, irmãos. Não basta dizer que crê em Jesus Cristo. Não é suficiente tentar viver uma vida moralmente correta. A fé salvadora é uma fé que crê em Deus, crê que Jesus Cristo é Senhor, que somos salvos mediante a obra redentora de Jesus na cruz, que Deus ressuscitou corporalmente a Jesus e que Ele está sentado à destra de Deus. Isso é fé cristã, irmãos. Isso é fé cristã. É essa fé que nos salva. É crer nessas coisas que nos salvam, entendeu? No sacrifício de Jesus Cristo. Eu finalizo aqui, e como eu falei que ia citar muito Lloyd Jones, mais uma vez eu cito, irmãos, o fato de citar, querido, é para dar a você uma percepção melhor, porque ele coloca isso melhor do que eu, entendeu? Ele diz assim, olha, assim é que se chega a isso. O verdadeiro cristão, o homem cristão, é aquele que repousa com tranquilidade e segurança nesta palavra, nesta promessa de Deus, como fez Abraão na antiguidade. A Abraão foi feita uma atordoante promessa de que por meio da sua semente as nações do mundo seriam abençoadas e que dele viria o Messias. Ele creu nisso. Eu e vocês
Temos que crer em algo igualmente atordoante, que Cristo foi entregue pelos nossos pecados e foi ressuscitado para a nossa justificação. A fé, querido, a fé que salva é uma fé que coloca todo o seu foco em Jesus Cristo, naquilo que Ele fez. Meu querido, deixa eu tentar fazer algumas aplicações e encerrar isso aqui. É bom que você pertença a uma igreja, que você frequente uma igreja, que você se envolva com as atividades da sua igreja. É bom que você vista a camisa do reino e colabore de todas as formas que estiver ao seu alcance com a obra do Senhor aqui. Mas saiba que isso não é suficiente. É importante que, frequentando uma igreja, você se envolva, você seja batizado, você passe a ceiar. É importante que você, como membro de uma igreja, faça tudo aquilo que é pedido a você, que você ore, que você leia a Bíblia, mas nenhuma dessas coisas é garantia. Vou colocar dessa forma: nenhuma dessas coisas tem o poder de salvar alguém, querido. O que salva é Jesus Cristo. É o seu sacrifício lá na cruz do Calvário que nos salva. Sem Ele, nós estamos completamente perdidos. Portanto, eu encerro isso aqui dizendo a você: vá a Cristo. Se você não consegue crer em Deus, se você não consegue crer que Deus ressuscitou a Cristo dentro dos mortos, que Ele é Senhor, que não há outro meio de salvação a não ser isso, então peça misericórdia a Deus, querido. Peça ajuda a Deus, porque esse é o caminho da salvação, tá bom? Pai, oramos a Ti e pedimos que o Senhor nos ajude a crer. Que essa mensagem, Senhor, meu Deus, Pai, possa repousar no nosso coração. Que essa semente plantada, Senhor, meu Deus, encontre lugar no nosso coração, encontre uma terra fértil, Senhor, e que o Senhor nos habilite a crer em Jesus Cristo e tudo aquilo que Ele fez, a crer na ressurreição de entre os mortos, Pai. Ele ressurgiu dos mortos, Ele subiu aos céus e está assentado à Tua destra. Nos ajude a crer nisso, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém.